Na semana passada nós vimos que a tão pretendida, a tão defendida, a tão propalada, sonhada fraternidade humana é um ideal impossível de ser alcançado sem Deus. A gente viu isso a semana passada. Alexis de Tocqueville, um historiador, escritor, analista e pensador político francês, que viveu no início do século XIX, ele pegou ali o rescaldo da Revolução Francesa, ficou muito célebre por suas análises sobre a Revolução Francesa, escreveu um livro, uma obra interessantíssima chamada O Antigo Regime e a Revolução. Também se aprofundou, investigou a própria realidade americana, escreveu um livro ou uma obra chamada Democracia na América, estudou a jornada das democracias ocidentais, mas enfim, Alexis de Tocqueville, ele apontou o porquê dessa impossibilidade. Olha só que interessante. Abre aspas, por mais vigorosamente que a sociedade em geral se esforce para fazer todos os cidadãos iguais, o orgulho pessoal de cada indivíduo sempre fará com que ele tente escapar do nível comum. E ele formará alguma desigualdade em algum lugar para seu próprio proveito. Ou seja, naturalmente, o homem natural, eu digo aqui homem natural, o homem caído, né? O homem que pertence a essa realidade caída, todos nós, naturalmente o ser humano deseja superioridade em relação ao seu próximo, não igualdade. Ele quer superioridade, ele não quer igualdade. O que dirá inferioridade? Você discorda? Mas é um diagnóstico preciso da humanidade. O homem não quer, ele não está tão interessado em igualdade, ele está muito mais interessado em superioridade. Isso porque os sensos de fraternidade, os sensos de fraternidade, o senso de pertencimento, né, estão fraturados. Esses sensos tão recorrentes, tão propalados, tão falados, eles estão fraturados. E a natureza desses problemas é espiritual, como a gente viu na música do próprio The Police da semana passada. We are the spirits in the material world, ou seja, o problema não é material, amigo. Não tenta resolver isso com revolução sangrenta, não existe mais respeito à Constituição, está tudo lascado, amigo. O problema é espiritual. É óbvio que isso não significa que o The Police, o Sting, o David Copeland e Companhia Limitada sejam convertidos, ok? Mas o fato é que eles chegaram no ponto ali. Agora, note o cerne da questão apresentada por Tocqueville aqui. Está highlightado aí em amarelo para você. O orgulho pessoal de cada indivíduo. Cabe uma pergunta aqui. De onde procede o orgulho? Pergunta aberta, você pode responder. De onde vem o orgulho? Alguém falou lá, vocês estão muito tímidos hoje. Do coração. E se você tiver alguma dúvida, dê uma olhadinha lá em Jeremias 17:9, dê uma lida lá em Mateus capítulo 15, dá uma folheada em Provérbios e você vai ver tudo o que é falado sobre o coração do homem. O aconselhamento bíblico, ele resume esse problema numa frase muito inteligente e muito perspicaz. O problema do coração, ou melhor, o coração do problema, desculpe, é o problema do coração. Desculpe, eu antecipei aqui a minha... né? O coração do problema é o problema do coração. Basicamente é isso. Então, sempre que você entra numa sessão de aconselhamento bíblico, você lida com um coração que precisa, provavelmente, de transformação. E que precisa entender as demandas que ele está colocando ali para você, os problemas que ele está colocando, passam prioritariamente pelo próprio coração dele. O autoexame, a autocrítica é necessária dentro do aconselhamento bíblico, à luz sempre da palavra de Deus, claro. Essa é a ideia. Por isso, sem que o indivíduo seja perdoado e redimido pelo seu Criador, sem que o Senhor Jesus reine de fato no coração de homens e mulheres, sem que Deus reordene o viver humano a partir de corações verdadeiramente transformados ou em transformação, esse ideal de fraternidade humana não tem qualquer chance de sucesso. Não tem. É ilusão. Culminando aqui em opressão, escravidão e morte. A história está cheia de exemplos assim. Se você for honesto com a história, você vai ver, está cheio de exemplos. Como nós vimos na semana passada, então, a verdadeira fraternidade humana, aquela que foi planejada por Deus, só pode ser experimentada, vivida
e testemunhada por pessoas perdoadas, redimidas e transformadas pelo poder do amor de Jesus. Pessoas chamadas por Deus para compor essa nova sociedade em torno de Cristo, para testemunhar dele, ser como ele, viver como ele e, por fim, reinar como ele. E isso aqui não é teoria da conspiração gospel, não. Tem um reino divino que vai ser implantado nesse mundo. Há um reino inaugurado, mas ainda não estabelecido. O próprio Senhor Jesus reinará nesse mundo. E nós reinaremos com ele. Tem uma história bonita pela frente ainda, que tem ainda muito tiro, pancadaria e bomba, diga-se de passagem. Mas o Cordeiro vence. Eu quero te dizer que o Cordeiro vence. Na verdade, ele já venceu. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, leia Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 24, capítulo 25, e Apocalipse, 20, 22. By the way, a propósito, aguarde que em agosto vem aí as cartas às igrejas do Apocalipse. Uau! Tem que fazer um auê aqui para ver se o pessoal se anima, né, Sandro? É para ficar animado, não é para ficar horrorizado, tá bom? Bom, é sobre essa ética, queridos, então. É sobre essa ética que Paulo escreve a Filemão. Quase como se ele dissesse assim: Filemão, meu irmão, a nossa fraternidade, essa fraternidade que a gente desfruta, ela é possível, ela é real, ela é suprema, ela é irrevogável, ela é eterna, porque é forjada em Cristo, é forjada na cruz, é sustentada pela graça de Deus e abençoada com a sua paz. Olha que legal. Esse negócio não é humano, gente. Esse negócio está todo mundo junto aqui hoje, adorando o mesmo Deus, cantando ao mesmo Deus, ouvindo a palavra de Deus, sendo aberto aos movimentos do Espírito Santo, não é coisa de homem. Porque se fosse de homem, com certeza, eu tenho certeza de uma coisa, você não estaria aqui me ouvindo falar. Tenho certeza disso. Toda glória, toda honra e glória ao Senhor Jesus. Mas por isso mesmo, por conta de tudo isso, é que essa fraternidade, ela deve ser celebrada. Eu preciso aprender a ver Jesus no meu irmão, a ver Jesus na minha irmã. Ou seja, eu preciso, na verdade, fazer desse ver Jesus no outro, primeiro a habilidade de enxergar, o desejar ver, mas fazer desse ver Jesus no outro motivo de celebração, motivo de alegria. Deixa eu aproveitar e fazer isso aqui agora, nesse momento. Turma que está trabalhando com os adolescentes e pré-adolescentes, nem todo mundo está aqui, tem gente lá embaixo, mas quem está, que trabalha com os adolescentes, que pegou esse ministério de março para cá, por favor, fique em pé. Murad, Raquel, Lucas, Gi, mais alguém aqui, Vitor, Brenda, a Thalita está aí, Mário, pode ficar de pé, fiquem de pé, por favor, permaneçam em pé. E temos ali Lucas e Ariela lá embaixo. Eu vejo Jesus na vida de vocês, gente. O que vocês têm feito toda a diferença na vida da igreja, não só na vida dos adolescentes, na vida das famílias. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e vejo Jesus em vocês, na forma como vocês têm atuado. E para vocês, para o Senhor Jesus. Não falo isso para a glória de vocês, mas falo isso como reconhecimento, pelo esforço que vocês têm feito, que Deus tem honrado, porque glorifica. Ao aplaudir vocês, entendam, a gente reconhece o senhorio de Jesus e a glorificação do nome dele, sobretudo. Não aplaudimos homens, mas aplaudimos homens como forma de adorar a Deus. Muito obrigado, pode se sentar. É gostoso fazer isso, é delicioso fazer isso, é prazeroso fazer isso. É exatamente isso que Paulo vai fazer na sequência da carta aqui em Filemão. Ele vai celebrar essa nova vida de Filemão antes de desafiá-lo. Porque está vendo nele alguém identificado em Jesus e parecido com Jesus. Alguém que foi realmente transformado por Cristo. Alguém que segue a Jesus para valer. Vamos dar uma olhadinha no texto. São só 4 versículos. Olha o que Paulo está falando aqui. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, Filemão, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo.
Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria, tem me dado muito conforto, pois tua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Eu fico imaginando Filemão lendo aqui. Eu acho que Filemão já está meio desconfiado, porque ele está olhando no Onésimo. O Onésimo é o portador da carta, muito provavelmente. Ele está olhando aqui e fala, Paulo, o que você quer com tudo isso, Paulo? Mas é a mais pura verdade. Paulo não está mentindo aqui. O primeiro ponto aqui é que Filemão é fonte de gratidão para Paulo. É motivo de gratidão. Dou graças. Quando eu falo com Deus sobre você, as minhas palavras são de gratidão, porque eu lembro de você coisas muito boas. Você é motivo de gratidão na minha vida. E aqui é interessante, porque nos faz perguntar logo de cara, não tem muito o que ficar explicando isso aqui. As interações de Paulo com Deus, nos momentos de oração, à medida que Paulo tinha lá sua lista de oração, hoje é dia de orar pelo pessoal lá de Colossos. E quando ele ia, vamos orar pelo fulano de tal, chega em Filemão, nossa Senhor, como meu coração se alegra pelo querido Filemão. Uma pergunta básica aqui, a partir dessa ideia. Você tem sido fonte, motivo de gratidão ou de preocupação nas orações das pessoas? Não que a gente não possa ser motivo de preocupação em algum momento ou outro. Por exemplo, uma situação de saúde. Oramos muito pelo Sidney, que está aí inteirão, bonitão, fortão, biônico agora. Ele precisava das nossas orações. Mas eu estou falando de motivo de preocupação de uma forma diferente. Alguém que causa desconforto, alguém que causa inquietação. Não é esse tipo, uma inquietação incômoda, uma inquietação para o mal, uma preocupação com o destino da vida daquela pessoa. Diferente dessa situação de saúde. Um filho que está desviado, uma pessoa que está afastando-se da fé, uma pessoa que está em crise com Deus, uma pessoa que resolveu assumir a sua vida pecaminosa, achando que isso não vai ter maiores consequências nem para si e nem para todos aqueles que o cercam. Pergunte-se, você tem sido fonte de gratidão ou de preocupação nas orações das pessoas? É uma pergunta válida. Pô, André, eu sou filho, meu pai sempre ora por mim, a minha avó sempre ora por mim, eu sou motivo de preocupação. É válido isso, mas eu estou falando aqui preocupação no sentido negativo, acho que você entendeu o ponto. Você tem, uma outra pergunta, você tem reconhecido e agradecido a Deus pelos filemons que Ele colocou e tem colocado na sua vida? Quem são os filemons que alegram o seu coração? Tem algum aqui dentro da igreja? Tem algum filemão aqui? Você tem expressado diante de Deus essa alegria por esse filemão? Você tem até expressado a sua alegria a esse próprio filemão que Deus tem colocado na sua vida? Queridos, fraternidade precisa ser celebrada para que possa ser adequadamente desfrutada, e isso envolve proximidade, mutualidade, intencionalidade, voluntariedade. É chegar para a pessoa e falar assim, cara, você é muito querido, você é instrumento de Deus na minha vida, você é um exemplo para mim em muita coisa. E não é simplesmente falar, eu gosto de você. Um amigo pastor, muito sarrista, ele fala assim, você não vale nada, André, mas eu gosto de você. Eu falei, você também não vale coisa alguma, mas eu também te amo em Cristo. Não é isso simplesmente, mas é falar, olha, você me dá motivos de muita alegria. Me alegro com você, me alegro com a tua vida. Agora perceba, é necessário essa proximidade, é necessário mutualidade, intencionalidade, voluntariedade, porque senão a gente fica frio. Como é que eu vou falar bem do outro se eu não conheço o outro, se eu não interajo com ele, se eu não vivo com ele, se eu não como um quilo de sal com ele, se eu não vejo como ele lida com as lutas da vida dele, se eu não aprendo com ele, e ele não aprende comigo. Se ele não está aberto, muitas vezes, a uma correção que eu posso dar, um conselho e vice-versa. As pessoas que mais me ajudam são aquelas pessoas que, de uma forma muito querida, me desafiam a ser mais parecido com Jesus. Essas são as pessoas que me desafiam, mas elas precisam me conhecer, e me conhecer não é muito fácil. Como diria um certo cantor, de perto ninguém é normal. Teologizando, de perto ninguém é santo. Não é verdade? Eu não sou. Quanto mais de perto. De longe já. Né? Mas é a realidade de todos nós aqui.
Agora perceba que Paulo vai continuar aqui, o segundo ponto aqui para a gente é muito interessante, que Filemão é fonte de bom testemunho e amor fraterno. Olha só o que ele fala nos versículos 5 e 6. Pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Filemão é uma fonte muito clara para Paulo, de alguém que dá bom testemunho, de alguém que ama de fato, um amor que é percebido. E a razão dessa gratidão é justamente o testemunho sobre a confiança absoluta que Filemão tem em Jesus. E de como essa fé em Jesus norteia a forma de agir de Filemão para com os irmãos em Cristo, sobretudo. É identificado, é palpável, é visível, está todo mundo dando testemunho. A gente ouve falar da tua fé, a gente ouve falar do teu amor. Você está na boca do povo, Filemão. Isso é bom. E o que o povo está falando de você, cara, é joinha. Eu acho muito interessante essa oração, essa espécie de oração que Paulo faz no versículo 6. Ele está falando aqui, eu clamo que o compartilhar, né, traduzindo um pouquinho aqui a ideia, eu clamo que o compartilhar da tua fé produza bons resultados para o pleno conhecimento de tudo que há de bom em nós por causa de Cristo. Resumindo aqui a ideia, que a tua postura, queridão, continue revelando a grandeza e o amor de Jesus. Essa é a ideia aqui. A grandeza e o amor. Salvação, comunhão. Redenção, vida comunitária, nova sociedade. Essa revolução que Deus faz, sim, que só Ele pode fazer, arrancando as pessoas de uma condição de vida completamente abjeta aos seus olhos e colocando-as numa nova dimensão. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que as pessoas não se mobilizam para ajudar, que as pessoas não têm empatia, não se trata disso. Mas, eventualmente, toda a questão, tenho falado muito com o pessoal do Rio Grande do Sul, e eles falam, sabe, André, qual é o desafio agora? É que a empatia não cesse. Há um pico de empatia logo que a tragédia acontece. Pá, vai lá para cima. Todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer fazer. Mas existe sempre o perigo, no momento seguinte, à medida que os dias vão passando, e a tragédia vai se tornando mais, digamos, natural, normalizada, que as pessoas voltem às suas vidas, voltem aos seus afazeres, e a gente se distancie da dor. Tenho falado aqui desde o princípio que o nosso interesse no Rio Grande do Sul é um interesse, de certa forma, pedagógico. Diz respeito, sim, a ajudar aqueles irmãos na construção. Eu não sei quanto tempo vai demorar esse apoio, eu não sei quais são as etapas desse apoio. Mas, ao mesmo tempo, é nos ensinar a fazermos a mesma coisa aqui em São Paulo. Quais são as tragédias que estão cercando as nossas vidas aqui em São Paulo? Que não tem essa grandeza, que não tem essa dramaticidade, que não tem tanta água, que não tem leptospirose, que não tem gente morta, que não tem desolação, nesse nível louco que a gente está vendo. Mas ainda assim são tragédias. Percebe? Sem esse engajamento, sem esse envolvimento. É exatamente essa é a linha aqui. Essa oração que Paulo faz para Filemão é a oração do ano para CB Moema, a oração da vida da CB Moema. Oro para que você, CB Moema, ponha em prática a comunhão que vem da fé à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que nós já temos em Jesus. Podemos dizer amém a essa oração? Podemos dizer um amém pentecostal para essa oração? Está vendo, seu Edivaldo? Momento pentecostal da igreja. O Edivaldo vem de origem pentecostal, fala, nossa igreja é meio calminha para o senhor. Eu falo, um pouquinho. Aí, olha os glórias saindo. Estou falando, eu vou dizer, viu? Gente, Filemão é motivo de gratidão, Filemão é fonte de bom testemunho, amor fraterno, e por fim, Filemão é fonte de alegria, consolo e bondade. Olha só o que esse cara representa para Paulo. Ô cabrabão! Ô cabrabão! E é interessante que Paulo está descrevendo a qualidade do amor de Filemão aqui.
É um amor que alegra o coração de Paulo, é um amor que consola o coração de Paulo, é um amor que faz bem e faz o bem para a igreja de Jesus. É um amor que está instanciado, que bebe direto da fonte, que é o próprio Senhor Jesus. É alguém que está ali, cara a cara com Cristo. Então, note a natureza da alegria de Paulo. Tua fé em Jesus, Filemão, teu amor, teu cuidado, tua bondade com os irmãos em Cristo me alegram e me consolam. Uma coisa que me chama muita atenção em Paulo é que ele se alegra, ele se enche de felicidade, ainda que ele não seja o objeto direto de todo esse cuidado de Filemão. Mas perceba como esse movimento, ele acaba afetando todos nós. Como as pessoas que são abençoadas, ainda que como as pessoas que testemunham o movimento de amor em Cristo em favor dos outros, são abençoadas, são impactadas e são muitas vezes confortadas, consoladas, animadas, encorajadas, renovadas, restauradas. Nada como um bom testemunho cristão para te botar de pé, não é verdade? Fala a verdade. Semana passada a gente deu testemunho de quem? Lembrando, a Yarinha me cantou a bola na Escola Bíblica Dominical, eu nem lembrava da história da Corrie ten Boom. É o testemunho dela. Aquilo te põe de pé. Aquilo te dá uma mexida, te dá uma chacoalhada. Te põe no prumo. E fala, opa, amigão, você está entendendo o parâmetro de perdão que Deus está colocando? Como a régua é alta e você não tem competência, mas em Cristo você pode? Olha o paradoxo da fé aí. Sensacional. Não subestime o valor de um bom testemunho. Por isso que nós precisamos começar a recuperar esses momentos de testemunho aqui na igreja, inclusive. Vocês não acham? Lembra do testemunho da Annelise? Quem não lembra? Não levanta a mão que vai ficar feio. Abençoou muita gente, Annelise, aquele teu testemunho. Foi muito impactante. Foi muito precioso. Precisamos contar as nossas histórias uns para os outros. É por isso que você é desafiado, por exemplo, a construir. Você que está chegando na igreja, que passou pela classe de novos membros, de conhecer a CB Moema, está sendo instigado a redigir o seu testemunho de conversão. E vamos lá, gente. Eu sei que já chegaram para mim, André, mas eu não vou fazer um testemunho exatamente igual àquele que você fez. Mas não é para fazer igual, porque a minha história é diferente da sua. Se você fizer um parágrafo bem contadinho, bem resolvido, já está valendo. Mas nós precisamos aprender a contar a nossa história uns para os outros. Na verdade, não a nossa história, mas a história de Deus na nossa história uns para os outros. Porque isso nos consola, isso nos anima, isso nos fortalece. E você vai perceber que tem gente que já passou por aquele quilo de sal que você está comendo e sabe te dar algumas direções, sabe como lidar, vai saber te dar a coragem necessária, vai se identificar com o teu sofrimento, vai se identificar com a tua luta e vai te dizer, vai em frente porque vale a pena. Não desista. Força, ânimo. Porque nós não somos estranhos, não podemos nos tratar como estranhos. Isso aqui é uma família. E nós não podemos ser estranhos uns aos outros. Porque esse tipo de intimidade que Paulo tem, e lembre-se, Paulo escreve lá de Roma para Filemão, esse tipo de intimidade é um negócio bonito de se ver, é um negócio maravilhoso de se ver, é um negócio inspirador. Eu quero Filemões na minha vida, e Deus tem colocado vários aqui na CBMEMA para mim. Eu quero ser Filemão na vida de muita gente, e o desejo é que todo mundo seja Filemão na vida de todo mundo. Amém, irmãos? Amém. O pentecostalismo está começando a melhorar aqui, está começando a ficar mais quentinho. A gente brinca assim, brinca não, né? A gente faz esse movimento, mas é verdade, esse negócio tem que aquecer o nosso coração, gente. Você lê um negócio e fala, cara, eu queria conhecer Filemão. Eu quero conhecer Filemão. Eu vou conhecer Filemão. Mas lá eu serei tão definitivo quanto ele, olha que legal. Mas olha que bacana, olha que gostoso esse tipo de reconhecimento. E aí alguém pode falar, mas Paulo está preparando o terreno para enfiar a faca. Tolinho. É claro que Paulo vai exigir algo de Filemão. Mas o que ele está falando aqui é a mais pura verdade. Que cara legal, gente. Pô, que cara 10 Filemão é. Não é à toa que Onésimo quer voltar para ele.
Se Filemão fosse esse cara crápula, eu não sei se Onésimo falou, Paulo, não tem outro jeito, tem que voltar mesmo. Onésimo que quer voltar para ele. A conclusão aqui, querido, é só uma. Filemão é parecido com Jesus. Se a gente tiver que resumir tudo o que Paulo está falando aqui, fala, cara, como você é parecido com Jesus e como isso enche o meu coração de alegria e me anima. E a questão é, o que significa ser parecido com Jesus? Se você ainda tem alguma dúvida, mas é claro que a gente precisa falar o óbvio várias vezes, a gente está numa época em que o óbvio tem que ser falado constantemente, e não há problema nisso. Eu creio que Filipenses, capítulo 2, 5 a 11, na verdade, coloquei só uma parte do texto, nos dá o norte claro do que significa ser parecido com Jesus. Olha só o que Paulo fala ali. Tenham, uma outra carta da prisão, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E quando ele fala de ter uma mesma atitude, aqui ele está falando, pensem, tenham a mesma mente que Cristo teve. Tenham a mesma mente e hajam em decorrência disso. Que a sua mente seja igual e que as suas atitudes façam eco a essa forma de pensar. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de? Fale com a boca cheia, bem cheia. Assumiu a forma de? E nasceu como ser humano. O que é mais interessante é isso. O esvaziamento de Deus implica em inferiorização, descer ao degrau de existência ao qual eu e você pertencemos. Se Deus fosse dado a um complexo de superioridade, igualdade, ele teve que descer. Ele teve que se esvaziar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, mesmo dentro da sua humanidade, ele se humilhou ainda mais e foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí vem os versículos que não estão na sua projeção. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, todo joelho se dobrará, com certeza, de uma forma ou de outra, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Entenda que todo mundo vai declarar isso de uma forma ou de outra, como salvo ou como condenado. Não tem escapatória. A verdadeira fraternidade humana, querido, só pode ser desfrutada num ambiente de associação com Deus e associação com o próximo, de reconhecimento do próximo e da celebração do próximo como portador da imago Dei, da imagem de Deus. O próximo também porta a dignidade concedida por Deus, assim como eu porto. A questão é que muita gente quer se associar, deseja se associar apenas a quem considera seus iguais, por assim dizer, seus superiores, ou pessoas que considera dignas da sua atenção e respeito. Só que nem sempre essas pessoas que buscam esse tipo de associação são correspondidos, né? Parou para pensar? Aquela velha história de quem muito escolhe acaba escolhido? Ou não? Sabe aquela coisa de, você não é tão igual a mim quanto pensa para entrar na minha roda? Já passou por isso alguma vez? Uma das coisas que mais me traumatizavam nas aulas de educação física, quando eu tinha 10, 11 anos, eu nunca fui bom de futebol, eu tenho 2 pés esquerdos, não literais, é bom avisar. Uma vez eu falei isso, um menino ficou olhando para os meus pés assim, como assim? E eu lembro que eu era invariavelmente o último a ser escolhido. E quando não era escolhido, era que sobrava, né? E quando sobrava, ainda o capitão do time falava, André, não, por favor.
Você não é bom o suficiente para estar no meu time, para estar na minha roda. Esse tipo de postura é inadmissível na igreja do Senhor Jesus. Isso é inadmissível nessa nova sociedade que Ele está edificando. O reino de Deus é composto por pecadores de todo tipo, inclusive o meu tipo e inclusive o teu tipo. E se você se considera superior aos outros, aqui eu quero falar algo muito sério. E todos nós, em algum momento, talvez flertemos com essa ideia. Mas se você está se considerando, nesse momento, superior de alguma forma a quem quer que seja, você está errado, você deve reconhecer isso como pecado, você precisa se arrepender, você tem que pedir perdão para Deus, você tem que buscar direção e orientação do Espírito Santo para mudar sua mente e postura e passar a se associar com o próximo como Jesus fez, especialmente aqueles que você considera inferiores a você. Amém, querido? Amém. Filemão será desafiado a se associar a um pecador chamado Onésimo. A gente vai ver isso a partir da próxima semana. Você já conhece Onésimo. Você já sabe que ele aprontou. Tchan, 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 tchan. Mas associar-se a Onésimo não no pecado, não no erro, não no desacerto. E sim associar-se a Onésimo na sua redenção. Porque tal como Onésimo, Filemão também era alguém redimido, também foi redimido. E em razão disso ele deveria tratar Onésimo com dignidade, amor e respeito, como nós veremos. Que Paulo demanda que ele o faça no restante da carta. Quero fechar aqui essa mensagem com um desafio. Falar de tudo isso e não dar um desafio fica chato, fica bobo, né? A quem você celebraria hoje, agora, como Paulo fez com Filemão? A quem você diria nesse momento, hoje, aqui e agora, aqui dentro, nesse grupo, tá? Pode ser também depois para alguém, mas eu estou pensando aqui, nesse momento, imediatamente aqui. A quem você diria, cara, como você é parecido com Jesus, eu louvo a Deus por sua vida. Eu quero celebrar você, e lembrando que celebrar o irmão, celebrar a irmã, vai requerer humildade, vai requerer respeito e admiração genuínas, vai requerer reconhecimento da ação de Deus na vida dele, na vida dela, vai requerer reconhecimento da utilidade dessa pessoa para o reino de Deus, vai requerer associação com essa pessoa, vai requerer esvaziamento de si mesmo, significa, em suma, encorajar essa pessoa a continuar a ser mais parecida com Jesus, porque isso já está acontecendo na vida dela. Só tudo isso. A quem você endereçaria essa fala aqui, hoje, agora? E para você não ficar só no pensamento, a gente vai fazer isso aqui, hoje, agora. E você vai se sentir desconfortável no primeiro momento. E tudo bem. Esse é um bom constrangimento. Mas é um exercício que precisa acontecer. Há pessoas aqui, com certeza, que você tem olhado e falado, cara, você é um referencial para mim na vida com Deus. Eu vejo Jesus na sua vida. Não precisa ser líder de ministério, não precisa ser presbítero, não precisa ser pastor. É alguém que você percebe, muitas vezes em questões muito basilares, que tem te impactado muito mais do que você consegue até mesmo admitir. E enquanto eu falava, eu sei que veio pelo menos um nome na sua mente aqui. Eu quero desafiar você a fazer isso agora, para a honra e glória do Senhor. E você vai fazer isso, eu não sei quanto tempo vai demorar. A gente tem 15 minutos, olha, eu estou terminando mais cedo hoje. Por que será? Mas eu quero desafiar você a fazer isso e quero desafiar você a orar, abençoando essa pessoa que tem te abençoado como referência na sua vida. A gente vai ficar de pé, a gente vai fazer uma bagunça aqui. E quando eu perceber que a coisa já está bem encaminhada, eu vou fazer uma oração final.